Então, beleza, segundo vídeo para terminar essa parada de fuso horário, para você ter. Muitas vezes em exercício o pessoal não costuma colocar de forma alguma a longitude das capitais brasileiras, porque você é obrigado a saber todas elas. Ah, é? É. Mas e aí, professor? E aí, filhão, quem vai fazer vestibular? Você, não sou eu, irmãozinho. Por isso que eu estou te dando esse toque, estou te dando esse dom, sou benévolo. Então é o seguinte, filho. Você sabe que o Brasil, ele possui 100% de terras no hemisfério chamado hemisfério ocidental, que é o hemisfério oeste. Tá, professor? E daí? E daí significa, meu filho, a coisa básica. Todas as horas brasileiras estão atrasadas em relação às horas europeias. Todas. Tá ok? Então, as nossas horas estão atrasadas em relação à Europa ou ao GMT, Greenwich Meridian Time, que é esse aqui, ó, Greenwich Meridian Time, tempo do meridiano de Greenwich. Para leste, as horas aumentam, para oeste, as horas diminuem. O Brasil, graças à sua extensão leste-oeste, quando você pega o mapa do Brasil, você tem a extensão leste-oeste, que dá mais ou menos 4.320 quilômetros. Para aqueles bem chatos, dá 4.319,7. Então, 4.320 quilômetros. Nós temos, teoricamente, 4 fusos horários. E os nossos fusos começam aqui. Aqui nós temos o primeiro fuso brasileiro, que está atrasado 2 horas em relação a Greenwich. Aqui nós temos o segundo fuso brasileiro, que está atrasado 3 horas em relação a Greenwich. Aqui nós temos o terceiro fuso brasileiro, que está atrasado 4 horas em relação a Greenwich. E aqui nós temos o quarto fuso brasileiro, que está atrasado 5 horas em relação a Greenwich. Agora vamos dar nome aos bois para que você saiba. O primeiro fuso provavelmente é o fuso que abrange a menor quantidade de terras no Brasil. As chamadas ilhas oceânicas. Professor, quais são as ilhas oceânicas? Elas são em número de 4. Arquipélago Trindade e Martim Vaz, que dista mais ou menos 1.600 quilômetros do Espírito Santo. O Penedo de São Pedro e São Paulo, que hoje é chamado de Arquipélago de São Pedro e São Paulo, que são as ilhas mais próximas da África. Fernando de Noronha e Atol das Rocas. Só essas 4, tá? Elas estão nesse fuso. O segundo fuso, quando você sai com seu pai de carro e vai dar 19 horas, pode ver que na rádio fala: em Brasília, 19 horas. Tam, pam, pararam, pam, pararam, pam, 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 pam. A Hora do Brasil. Programa produzido pela rádio tal, que é A Hora do Brasil, ali a ópera O Guarani de Carlos Gomes. E aí, aqui nós chamamos de hora legal. Hora legal, porque é a hora de Brasília, é a hora de Brasília, tá ok? A hora de Brasília. Então é o seguinte, filhão, nesta hora legal nós temos Distrito Federal, Goiás, Tocantins, o estado do Pará, o estado do Amapá. Ah, o Pará não é dividido? Foi dividido, mas hoje já não é mais. Em termos de horas, DF, Goiás, Tocantins, Pará, Amapá, toda a região Nordeste, toda a região Sudeste, toda a região Sul. Então, se fosse, agora são, deixa eu ver que horas são aqui mais ou menos, 13 horas mais ou menos, não sei nem que horas são aqui agora. Deixa eu ver, 13 horas. 13 horas aqui agora pra gente, seria 14 horas nas ilhas oceânicas, mas seria 13 horas em Brasília, 13 horas em Goiânia, 13 horas em Palmas, 13 em Belém, 13 em Macapá, 13 em Salvador, Fortaleza, Recife, Maceió, etc. 13 em Florianópolis, Curitiba, Belo Horizonte, etc. Terceiro fuso é chamado desse fuso aqui, nós temos que estados? O estado do Mato Grosso do Sul,
o estado do Mato Grosso, o estado de Rondônia, o estado de Roraima e o centro-leste do Amazonas, onde você tem a capital, Manaus. Então ele está atrasado 4 horas em relação ao GMT e 1 hora atrasado em relação à hora legal. Então se aqui são 13 horas agora, em Campo Grande 12 horas, Cuiabá 12 horas, Porto Velho 12 horas, Boa Vista 12 horas, Manaus 12 horas. E depois o quarto fuso, que é o fuso que eu chamo de fuso do Acre, porque tem o Acre e o extremo oeste do Amazonas. Eu sei que vai ter aqueles caras, mas teve uma época que o Acre mudou de fuso no governo Lula de 2008. Eu não vou entrar nesse mérito, camarada. Você vai perguntar para o seu professor as mudanças de fuso horário no Brasil, talvez um dia eu faça um vídeo sobre isso, porque senão fica muito longo, pô. Não é o meu intento. Então é o seguinte, se aqui agora são 13 horas, aqui são 12 horas, o horário da capital do Acre, que é Rio Branco, agora são 11 horas, porque ele está atrasado 5 horas em relação ao GMT, mas em relação à hora legal de Brasília, ele está atrasado apenas 2 horas. Então são 13 horas aqui na área 017 Fernandópolis, São Paulo, são 11 horas em Rio Branco. 11 horas Tarauacá, 11 horas Cruzeiro do Sul, né? E um salve a Tarauacá, porque meus parentes nasceram lá há muitos anos atrás. Então vamos dar aquela paradinha louco abril para falar do horário de verão para você, tá? Tamo junto aí. Você é mais jovem, provavelmente você tenha vivido no horário de verão praticamente sua vida toda. Eu não. O horário de verão entrou na minha vida com 2 pés no peito a partir, se não me engano, de 1985, quando ele foi considerado anual. E faz 30 anos que eu venho falando de desvantagem do horário de verão e o pessoal não levava, e aí de repente os jornais descobriram, com um passo de mágica, que haviam desvantagens. E a gente vai colocar essas paradas aqui. Bom, horário de verão. No Brasil, a partir de 80, ele foi criado no Brasil na década de 1930, tá? Ele dá muito certo no hemisfério norte, onde a luminosidade, muitas vezes, ela tem grandes diferenças. Tanto é que a Europa agora está no domínio do horário de verão. Não é? Se você tem amigo seu na Europa, você pode ver lá que a hora está 1 hora adiantada. Lá eles aproveitando bem a luminosidade que tem. Entretanto, veja bem o seguinte. Horário de verão, os relógios, eles são adiantados em 1 hora. 1 hora, tá ok? Então, quais eram as vantagens do horário de verão? O que o pessoal dizia que nós tínhamos as vantagens do horário de verão? Primeiro, a economia de energia em horário de pico. Economia de energia nos horários de pico, né? Na realidade, vamos contar um caso, é que o Brasil não investiu quase nada em energia. Se você pegar depois do governo Geisel, que foi em 74, então já faz 40 e poucos anos, pouco se investiu em energia no Brasil. Eu me lembro que na década de 90, na época do FHC, nós tínhamos o blackout, que era o apagão, o pessoal temia naquela época o apagão ou blackout. Então, só para você ter noção, aí o FHC fez o gasoduto Brasil-Bolívia para fazer o quê? A mudança lá, para fazer uma alternativa energética com o gasoduto, com o gás que vinha da Bolívia. Nós não tínhamos dinheiro para investir em grandes obras de infraestrutura. O que é pior, nós crescemos muito pouco e demos graças a Deus por isso, porque se tivesse crescido muito não teríamos energia, teríamos blackouts, não é? No Brasil naquela época, e muito. Então a vantagem da economia de energia, não é? E também o pessoal dizia que para o lazer e turismo, né? As cidades principalmente marítimas, cidades litorâneas, que tem diferença, um dia a gente vai fazer um vídeo sobre isso, tem diferença de cidade marítima e litorânea. Então aumentou muito, sobremaneira, não é? Para ficar 1 hora a mais de dia, então vamos tomar aquela cervejinha, aquela coisa toda. Tanto é que muita gente dizia que o horário de verão continuou muito tempo no Brasil pelo lobby poderoso da indústria de bebidas, principalmente as grandes cervejeiras do Brasil. Se isso é verdade ou não, filho, seu professor vai discutir com você. Mas eram as vantagens que tinha no horário de verão, né? Um dia mais longo, aquela coisa toda. Mas, depois de um certo tempo, descobriram que também tinha desvantagem, filhão. E as desvantagens eram algumas, como por exemplo, primeiro, não é? O chamado relógio biológico.
Todos nós temos um relógio biológico, que para se adaptar demora. Repare quando você viaja muito pelo mundo, a questão dos fusos horários. Você tem uma coisa chamada jet lag. E o jet lag, pô, é aquela coisa que você fica meio passadão, com aquele zoião assim, não é? Porque não consegue se adaptar muito bem à mudança de fuso horário. Então o relógio biológico é uma desvantagem. Outra situação que teve, que muitos caras começaram a questionar aqui, foi a queda da produção industrial, principalmente, né, ligada, porque o sono, a queda no rendimento escolar. Teve épocas que os grandes colégios de São Paulo, Bandeirantes e outros, Bandeirantes, acho que Arquidiocesano, São Bento, não adotavam horário de verão, porque o aluno já ia passado. Bom, aqui no Brasil se entra às 7 da manhã para a escola, ali 7h30. Pô, agora você imagina você entrar na hora de verão, você entrando 6 horas, 6h30 da manhã, filhão. Aí o aluno vai mesmo mais passado do que bife. Então, relógio biológico, aquela revolução industrial, a queda do rendimento escolar, o aumento de acidentes de trabalho em funções repetitivas, não é? Muitas vezes o aumento de acidente de trânsito nas horas que o cara acordava. Então tudo isso foi deixado de lado, porque é assim, o governo fala uma coisa, você tem que falar amém. É assim que você faz, em qualquer situação. Não se questiona, aí coloca para você e você não questiona. Não vou aqui entrar no mérito do Covid-19, que só falou um pessoal e o outro não falou. As redes de televisão só pegam aqueles que estão alinhados ao seu pensamento, e a outra rede de televisão pega aquilo. Mas isso um dia o professor seu vai discutir com calma, se ele também não fizer nos clichês. Então, o horário de verão tinha vantagens e desvantagens. Então os relógios eram adiantados 1 hora, tá? Para essa economia de energia. Bom, e quem adotava o horário de verão? Olha que bacana. Quem adotava o horário de verão eram 3 regiões no final, porque deu muito o que falar. Eu me lembro que acho que no ano 2000 ou 2001, o Ceará, o Nordeste teve que adotar o horário de verão, o Ceará entrou com uma lei de segurança e não adotou. Foi um rolo desgraçado. O horário de verão, se você pegar a história do horário de verão, eu vou fazer um vídeo sobre isso, para você ver o rolo que deu nisso aí. Mas quem adotava atualmente? Quem adotava era o Sudeste, quem adotava era o Sul e quem adotava era o Centro-Oeste. O que o vestibular queria que eu escrevesse, professor? Que é isso. O vestibular quer que você escreva alguma coisa. Ele não está perguntando sua opinião sobre nada. Ele quer que você escreva aquilo que os caras acham que é certo. Então, porque eles tinham o quê? Maior industrialização. Eu queria saber aonde tiraram que algumas cidades do Centro-Oeste têm mais industrialização que Fortaleza, Salvador e Recife. Mas não vou entrar nesse mérito. Então, quem não adotava, filho, eram 2 regiões no final, o Norte e o Nordeste. O que o vestibular queria que eu escrevesse para tirar 10? O vestibular queria que se escrevesse porque eles estavam próximos à linha do Equador. Proximidade da linha do Equador. Realmente, o sul da Bahia deve estar muito próximo à linha do Equador. O sul da Bahia está próximo, é quase um pulo para a linha do Equador. Mas tudo bem, vamos deixar isso aqui. Até porque muito tempo a Bahia não adotou, e nem Sergipe também adotaram. Mas não vou entrar nesse mérito. Então, Sudeste, Sul, Centro-Oeste não adotava, Norte e Nordeste não adotaram o horário de verão. Ora, então o horário de verão, veja bem, o horário normal era esse aqui, ó. 2, tal. O que acontecia? Com o horário de verão, os relógios eram adiantados 1 hora. Então quem adotava passava para o fuso mais adiantado. Então vamos ver, ilhas oceânicas adotavam? Não. As ilhas oceânicas continuaram aqui. As ilhas oceânicas, elas continuaram no 30 graus. Elas não mudaram. Agora veja bem, quem adotou Sudeste, Sul e Centro-Oeste? Espera aí. Brasília é Centro-Oeste. Então Brasília passava para cá, por 30 graus. E o 30 graus transformava-se no horário de verão na hora legal. Estávamos apenas atrasados 2 horas em relação à Europa. Goiás também é Centro-Oeste, adotava. Tocantins não. Tocantins é região norte, então não adotava. Amapá, região norte, ficava aqui. Pará, ficava aqui no fuso que estava. Nordeste, ficava aqui. Espera aí, professor, mas e o Sudeste e o Sul? O Sudeste e o Sul também adotavam. O Sudeste e o Sul passavam para o fuso de 30 graus. Então, se hoje fosse horário de verão, fosse aqui 13 horas,
Lá em Palmas seria 12, Macapá seria 12, Belém seria 12, Fortaleza, Recife, Salvador, Maceió, Aracaju, João Pessoa, Natal, seriam 12 horas. Teresina, São Luís, 12 horas. Então veja bem, no horário de verão nós adiantávamos 1 hora. Aí o que acontecia? Acontecia o seguinte, filhão. Quem adotava? Centro-Oeste adotava? Adotava. Opa! Se Centro-Oeste adotava, o Mato Grosso do Sul passou daqui de 60 graus para cá. Opa! O Mato Grosso Centro-Oeste passou daqui de 60 graus para 45. Pronto! E aqui? O resto ficava igual, porque era a região norte, Rondônia, Roraima e o Amazonas, o centro-leste do Amazonas, que abrangia Manaus, e aqui ficava o que era mesmo, Acre e extremo oeste do Amazonas. Então, quando nós tínhamos horário de verão, se aqui fosse 13 horas para nós, seria 12 horas aqui para essa região, 11 horas para Porto Velho, Boa Vista e Manaus, e 10 horas para Rio Branco. Aí, no governo Lula, teve limite o horário de verão. Então, o horário de verão, o início do horário de verão no governo, o Lula que colocou isso aqui, né? Porque começava-se aleatoriamente, então ficou do terceiro domingo de outubro. E o final do horário de verão, segundo o governo Lula, era o terceiro domingo de fevereiro. Mas tinha um porém. Se não tivesse carnaval. Porque se o carnaval caísse, se não tivesse carnaval, porque se o carnaval caísse no terceiro domingo, para evitar preocupações, o horário de verão terminava no quarto domingo. Aí era o horário de verão mais longo. Lembrando aos senhores que esse horário de verão, ele foi abolido em 2019, ele foi abolido, foi pelo presidente, né, Jair Messias Bolsonaro, tá? Então ele tornou, o Brasil não tem mais horário de verão. Pode cair em prova vestibular? Acho difícil, mas pode. Fique esperto, filho, sempre fique esperto. Então terminamos o fuso horário com vocês e aí vamos passar depois para outras situações. Cola conosco, já Elvis, 18 minutos de vídeo quase, é um vídeo considerável para os padrões do YouTube. Mas monetizar que é bom, neca de pitibiriba. Tamo junto, já Elvis.